Fala aí, pessoal do canal. Quem fala com vocês aqui é Vitor Cândido, do canal Cândido N7, aqui nessa plataforma. E ontem, nos últimos 5 minutos da live, eu liberei meu telefone para quem estava participando da live, acesso direto ao meu WhatsApp, acesso direto comigo. Então quem assistiu a live pôde me adicionar no WhatsApp. E um dos nossos amigos, Silas, já havia me cobrado há um bom tempo a questão da temperatura de junção, ou também como chamamos de hotspot, no hardware da NVIDIA. A temperatura de junção já é um sensor implícito no overlay, né, de métricas da AMD, mas na NVIDIA isso não é um acesso muito implícito, não tá, né, nas métricas do próprio software da NVIDIA. Então esse vídeo tem a finalidade de ajudar você que tem o desejo de monitorar essa temperatura e ver como isso funciona no seu hardware, tá bom? Então as ferramentas que eu estou utilizando aqui é o Capframe X, tá legal? Porque por algum motivo meu MSFT Bunny não absorveu os sensores do HWInfo. Tem hora que eu instalo que ele absorve, mas simplesmente ele não absorveu. Então eu não consegui jogar essa temperatura. Então no Capframe X, se você querer baixar, eu vou deixar o link aí. Essa ferramenta que tem se mostrado, muitos profissionais da área têm utilizado essa ferramenta de medição para trabalhar com métricas de GPU, é incrível, tá legal? Se chama Hotspot aqui, ó, GPU Hotspot. Ou temperatura, vou repetir diversas vezes se você vem do mundo AMD, temperatura de junção. O pessoal passou a dar muita atenção para esse sensor na série 3000, na 3090, na 3080. Você vê muita documentação dela no canal do pessoal do Eagles Lab, né? Aqueles canais de referência de GPU, porque foi um sensor que começou a assustar nessa geração por uma alta temperatura. Em documentação da AMD, consta que algumas documentações dizem que o limite é 110 e alguns dizem 115. Já na documentação da NVIDIA, que eu achei algumas coisas aqui na internet, não oficial, eu vi entre 100 a 105. Eu não vou perguntar para o Alexandre, mas ele anda bem ocupado ultimamente, não tem como ele responder tudo que eu peço para ele. Mas em documentação não oficial, eu observei no hardware NVIDIA informações dizendo que de 100 a 105 há uma temperatura segura. E por que é uma temperatura tão alta? Porque ele é um sensor mais próximo ao núcleo da sua GPU. Então não tem como ser uma temperatura clima de montanha, não tem. Mas vocês observam que 79 graus, você está vendo que eu estou no teste do MSI combustor, né? O combustor, não sei falar certo. Mas vocês observam que eu estou numa temperatura muito boa para uma temperatura de junção. Porque, ou hotspot, chama como você quiser. Porque eu estou aqui, eu estou usando aquela curva de ventilação que tem um vídeo no canal, vou deixar o link para vocês ensinando você a configurar. Então a primeira coisa que você sabe, eu diria para você não ficar de olho nessa temperatura, porque se você criar esse toque com ela, isso pode tirar o sossego, porque você nunca vai conseguir alinhar ela com a temperatura normal da placa, com os demais sensores distribuídos sobre a placa. Você nunca vai conseguir ter a mesma, mensurar, você sempre vai ter, ele é uma temperatura mais exaltada. Mas o que eu diria aqui, o meu esforço é que ele não passe de 95, tendo em vista que a métrica diz que da NVIDIA, por documentação não oficial, faço de repetir isso, diz que pode ir de 100 a 105, enquanto a AMD já vi documentações falando de 110 a 115, como eu já falei nesse vídeo. Então, uma das formas que eu consegui de colocar esse sensor, e eu não coloco esse sensor nas métricas do canal, porque tem pessoas que não param para pensar e não entendem e ficam fazendo umas perguntas assim, desnecessárias, querendo ver o mesmo estilo de temperatura dos sensores espalhados pela placa a esses sensores mais próximos mais próximo ao núcleo da GPU. Se você, quando abre o software da AMD, o próprio software da AMD mostra um desenhozinho onde está o sensor, tá legal? Mas aqui na NVIDIA a gente não tem como mensurar essa proximidade, o quanto o sensor está próximo ao núcleo ou não. Mas são as temperaturas mais altas da placa, são medidas por esse daqui. Só que olha a confusão que o pessoal faz. O pessoal chega aqui no software HWInfo, você pode usar tanto o técnico Power Up, né? GPU, ou GPU Info, ou HWInfo. Então o que acontece? Você quando olha para cá, primeiro pessoal, achei a temperatura de junção. Não, isso aqui é um sensor que é das memórias, fica das memórias aqui, ó, tá legal? Aí ele fala que não é externo, né? Ele fala que não é externo, que pode estar dentro do... E até que ele pode, a medição do chip do sensor fica dentro do chip de silício, né, o que ele fala aqui. Então isso aqui é uma coisa relacionada à temperatura das memórias. E se você observar, é o mesmo sensor aqui, ó, memória temperatura 74 graus, né, só que aqui ele ganha memória, temperatura de junção, né, da memória. Então aqui, ó. Então essa é a temperatura da memória. Então não confunda isso. Isso aqui não é temperatura de junção como você vê no hardware da AMD. Aqui está a temperatura que você está querendo, que é a temperatura mais alta, próxima ao núcleo sensor da sua GPU, né? Do chipzinho da GPU. E essa temperatura, eu não me preocupo muito com ela, eu me preocupo com a placa num todo. Porque normalmente se a sua placa está numa temperatura saudável, como a minha tá, eu estou no teste de estresse aqui desse software da MSI, e eu estou nessa temperatura,
A minha tampa frontal nem tá aberta, porque meu gabinete tem uns recursos que você pode aumentar a refrigeração dele para quando eu tô judiando dele. Então você está observando essa temperatura num dia normal aqui no Rio de Janeiro, nem muito quente nem muito frio. Então você está observando que a temperatura minha normal da minha placa é 66 graus e a minha hotspot ou de junção, se você tem essa cultura, que se você veio da AMD, tá na faixa de 78 graus. E cara, não tem como fazer milagre com essa temperatura. Ela tende a ser uma temperatura mais alta, pois está próximo ao núcleo. Não tem como, tá legal? Então, mas muita gente faz miséria, tem gente que cria uma obsessão tão grande por essa temperatura que o cara perde o controle. O cara faz do computador dele um verdadeiro, né, circo de refrigeração. Então, se você queria saber como medir a temperatura de junção, ou na sua placa NVIDIA, ela se chama Hotspot também, tá legal? Diferente quando você vê bonitinho nas métricas do hardware da AMD. Então você tem aqui a temperatura dela nesse software aqui, Tech Power GPU ou GPU Info, HW Info também exibe essa temperatura. E se você usa até o MSFT Bunny, se o HW Info está instalado na sua máquina, você pode conseguir essa métrica, mas eu não consegui. No meu aqui não apareceu por nada, tá legal? Mas agora você sabe como ela se chama e é essa temperaturazinha com um valor mais alto que perturba muitas pessoas, assusta muitas pessoas, mas eu não tenho essa neura com essa temperatura, tanto que ela é uma temperatura que a NVIDIA opta por não ser implícita. Já a AMD deixa rolar, a AMD bota lá, né, o pessoal que se aborreça com essa temperatura, se acha ela agressiva ou não. Eu acho que aqui abaixo de 90 é só alegria. É uma temperatura que de fato é desproporcional aos demais sensores distribuídos sobre a placa de vídeo. Eu espero que você tenha entendido, eu não tenho confundido muito a sua ideia. É mais fácil de explicar esse assunto no contexto da AMD, porque ele já está dentro das métricas, mas aqui no caso da NVIDIA ele não está. Então a forma de você medir, não confunda esse sensor aqui, por favor. Já vi gente discutir comigo, na minha que é... Não é isso. Esse aqui é a memória da temperatura, tá? É a temperatura da memória, tá legal? Mas o hotspot, que é o que a cultura AMD traz, o contexto de temperatura de junção, é essa métrica aqui, que você também pode encontrar ela aqui, tá legal? Aí, com você, se você quer, vou botar minhas ventoinhas mais agressivas do que o vídeo que o Cândido fez. Beleza, coloca todo mundo a 100% aí e torra, né, as ventoinhas da sua placa de vídeo, mas esse é pessoal, é com você. Então, meu amigo Silas, minha dívida tá paga aí. Como medir essa temperatura agora você já sabe. Pode ser que vocês, assim como eu, em certos momentos eu tive sucesso com MSFT Bunny de conseguir colocar esse sensor, mas por cargas d'água, quando eu vou na opção do HW Info lá, o sensor não aparece por nada. Até mostrar para você aqui. Configurações, monitoramento. Cadê meus sensorizinhos? Aí quando eu vou nos sensores do HW Info, aqui ó, eu não consigo a temperatura de junção por nada. Vai aparecer agora? Não aparece. Eu não consigo, por algum motivo, não sei. Depois eu vou instalar o MSFT Bunny de novo, já com a HW Info instalado. Pode ser porque eu instalei um antes do outro, mas por algum motivo não está aparecendo o sensor aqui. Algumas pessoas dizem aparecer. Quando eu tinha o hardware AMD, eu já pegava direto da placa essa medição, né? Mas na NVIDIA você é obrigado a utilizar ferramentas de terceiros aqui, como eu estou utilizando para conseguir esse sensor. Falei demais. Um ótimo dia para você. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Qualquer coisa a acrescentar. É um assunto que gera muito debate. Eu observo que tem muita... Até o Igor Slab, às vezes, ele considera algumas informações inconclusivas sobre esse assunto nas documentações que eu estava olhando sobre a série 3000 da NVIDIA, e não são todas... Importante, não são todas as placas que possuem esse sensor. Eu esqueci de falar isso. Se eu falei ao longo do vídeo, mas não são todas as placas que possuem esse sensor. Um grande abraço para você e dá um joinha, por favor. Segue a gente, torna membro. Se quiser fazer um Pix, fazer uma doação, ajuda muito o nosso canal. Um grande abraço para você e até a próxima.